importante para a vida espiritual do povo de Deus. Um assunto que por muito tempo ele foi colocado de lado. Daí então os problemas foram se multiplicando e a gente sem conseguir detectar os problemas. E o pior ainda, não entender o contexto. Eu, por 2 encontros no Instagram, no momento da oração, eu falei aqui de como o crente identifica se está sofrendo ou não um ataque espiritual. A primeira coisa que eu perguntei foi: você acredita no mundo espiritual? Você acredita que você tem um adversário espiritual? Que você não acreditar, vai ficar mais fácil para o trabalho dele. Nem tudo está acontecendo na esfera física. Algumas coisas ocorrem na esfera espiritual. Algumas guerras começam por lá e terminam aqui. Amém ou não amém? Efésios 6, onde nós encontramos as armaduras de Deus, Paulo recomenda que nos revistamos de toda a armadura de Deus, toda, para que a gente possa resistir no dia mau. Por favor, Genilson, você vai me ajudar para poder a gente aqui, eu estou contra o tempo já. Efésios 6, verso 10, por favor. E se eu for folhear aqui, eu vou perder muito tempo. Vamos ver aqui o que diz o texto. No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos, presta atenção aqui, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra potestades, contra príncipe das trevas, principados, potestades, contra príncipe das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Somente até o 12. Primeiro, Paulo está tratando de um assunto espiritual e está dizendo que existem inimigos que não é de carne nem de sangue. São inimigos o que, meus irmãos? Espirituais. Segundo, ele diz que nosso inimigo não é feito de carne. Não é aquelas pessoas que se revoltam contra nós, que nos perseguem. São inimigos espirituais, ou seja, estão no campo do espírito. Terceiro, ele trata ele trata do assunto e diz que são olha para cá, principados, potestades, são demônios que estão organizados em determinadas localizações para destruir você e eu. Qual é o princípio deles? Se opor contra a obra de Deus, se opor contra a obra de Deus. Olha para cá, meu irmão, uma das revoltas que Satanás tem, sabe por quê? Olha para cá, eu não quero que você perca o que eu estou te dizendo aqui. Em Ezequiel 28 nós vamos encontrar a descrição de como Satanás desceu por causa do orgulho. Em Isaías 14 nós encontramos essa descrição. Há uma alusão ali no texto, e que diz que no dia em que ele encheu o coração de orgulho, ele olhou e ele disse: eu serei semelhante ao Altíssimo. E a Bíblia diz que ele orquestrou uma batalha contra Deus e induziu uma terça parte dos céus. Queridos,
ele conseguiu promover uma revolta a seres que eram perfeitos contra Deus, de modo que o Senhor o precipitou. Jesus, estando na terra, disse: eu vi a Satanás ser lançado dos céus como um raio. Escute, você vai entender o que eu estou dizendo. E sabe por que ele te persegue? E por que ele me persegue? E por que ele quer levar muita gente para o inferno? E por que ele quer que você não creia nas coisas de Deus, que você não tenha a palavra de Deus? Ele quer levar muitos para o inferno, porque ele sabe que o tempo que lhe resta é pouco. Ele sabe que apesar dele ter muito poder antes da queda, ele era depois de Deus, ele estava na linha de hierarquia, o anjo mais poderoso. Mas sabe por que ele tem raiva de mim, de você? Porque apesar de ter todo o poder, ter sido criado, olha para cá, de uma forma especial, de uma forma plena, no dia em que você foi criado, no meio das pedras afogueadas, você foi feito, querubim da guarda ungido. Todo o poder, toda a beleza. Diz que quando ele andava, as nações eram abaladas. Porém, nele não está a imagem de Deus. A imagem de Deus só está em mim e em você, porque nós temos a imagem de Deus. Aplaude o Senhor com gosto, com vontade, dê glória a Deus, diga: louvado seja o Senhor. É por isso que ele quer destruir. Por quê? Porque nós temos a imagem de Deus. E você sabe, se você for para a Bíblia, você vai encontrar Jesus destruindo as obras das trevas, libertando, curando, abrindo olhos, abrindo prisões. Quando Jesus vai começar seu ministério, ele entra na sinagoga e o assistente dá a ele o livro, pelo que está escrito: porque eu fui ungido para pregar liberdade aos cativos, a pôr os oprimidos em liberdade. Jesus lê essa parte do texto, dando início e dizendo que vai haver libertação espiritual, que Jesus vai abrir os olhos, aleluia, agora da humanidade, e vai mostrar que existe uma guerra espiritual contra a minha vida e contra a sua vida, quer você queira crer, quer você não queira crer. Irmãos, às vezes nós estamos sob ataque espiritual e não percebemos, sobre lutas. Em 2 Coríntios 2:11, está dito que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Paulo está tratando novamente do assunto espiritual, porque não devemos. Bota aí, Janilson. Quando você for ouvindo assim uma referência, vai logo tratando de botar para os irmãos ver. Porque não ignoramos os seus ardis. Os ardis de quem? De Satanás. Não ignoramos os seus ardis. Ignorar um ataque é se entregar à destruição, irmãos. Ok? Então, ele quer tomar vantagens. A partir do momento que você não crê, ele vai se assenhorar. Eu tenho falado isso aqui. Ele vai se assenhorar de portas que nós abrimos, de pecados que nós abrigamos e chamamos de pecados de estimação, que a gente não quer deixar de lado. São portas que vão se abrindo, de caminhos tortuosos que nós tomamos, de caminhos tortuosos que nós tomamos. Como assim? Não tome vantagem em nada. Seja justo, pague o preço certo. Se alguém te deu dinheiro a mais, devolva. Não vou tomar vantagem, não diga isso, porque está escrito em Zacarias
na palavra do Senhor, que Deus chama de ladrão, e Deus vai julgar o ladrão. São os caminhos de justiça de Deus. Então ele toma vantagem em caminhos tortuosos. A primeira estratégia do diabo é destruir nossa fonte de autoridade. Eu falei aqui no meu dia e vou repetir aqui. Ele vai tomar fonte de autoridade. Amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo de número 26, versos 15 e verso 18. Primeiro 15. E todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias do seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Olha para cá. Disse também Abimeleque a Isaque. Não, 26, 18. E tornou Isaque a cavar os poços de água que cavaram nos dias de seu pai Abraão. E os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que o chamara seu pai, o nome dos poços. Escuta aqui, olha para cá. Filisteus é um inimigo histórico do povo de Deus. Os filisteus são inimigos históricos. Eles estiveram sempre presentes, atormentando, sempre batalhando, lutando. Vocês se lembram de uma mensagem que eu preguei aqui? Eu preguei numa igreja dos jovens. Eu falei que a primeira missão do primeiro rei de Israel, qual foi? Destruir Abimeleque, que se opôs. Os filisteus. Esse povo não foi exterminado e foi por entrave em muitos momentos históricos no meio do povo de Deus. E ele pode ser prefigurado aqui como um inimigo espiritual, que não quer ver o crescimento, que não quer ver o desenvolvimento, que não quer ver o progresso do povo de Deus. Entulhar poços nos dias de Isaque era tomar-lhe a subsistência. Se preocupe não que Satanás ele vai agir com ardil. Sabe o que é? Não ignoremos os seus ardis. É que ele age sutilmente sem você perceber. E ele vai ganhando terreno. Por quê? Porque a estratégia dele é arrancar de você toda a fonte de autoridade. Amém? Glória a Deus. E aqui os filisteus funcionam como uma potestade, minando, tirando possibilidades, arrancando a subsistência, minando, tirando, irmão. Olha, quando uma família, quando um crente de verdade começa a ser atacado, ele sente no seu corpo espiritual. Muitas vezes você não sabe porque você não está com vontade de ir para a igreja. Você não sabe por quê. Por exemplo, te abateu um desânimo e você não luta. Você que orava, que lia a Bíblia, agora você não está mais com desejo. São ataques espirituais, meu irmão. Você chega na igreja, se senta, e na hora do louvor, no momento da palavra, você começa a dormir na igreja, um cansaço se abate sobre seu corpo. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Por quê? Porque Ele quer minar sua autoridade. Ele quer fazer você dormir no culto, para você não ouvir a palavra, porque Ele sabe, se você ouvir, se você estiver atento, você vai conseguir batalhar. Quem está entendendo isso? Chega na igreja, fica disperso, não vê e nem ouve. Vai sair daqui e na primeira batalha que você passar lá fora, o inimigo vai ganhar terreno. Ele vai ganhar terreno por quê, pastor? Porque você ficou desatento e o conselho que Deus tinha para você, você não ouviu. Aí você fica mandando os outros orar por mim, ora por mim. Vai para a igreja por mim. Eu estou numa peleja, não sabe batalhar. Sabe aquele louvor eterno dependente? É a pessoa assim, que não cresce. Já preguei aqui na doutrina. Se você ouviu,
Eu falei que a gente tem que crescer em Deus. Quantos anos você tem na igreja? 7 anos? 10 anos? 20 anos? Mas ainda não cresceu? Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque todo crente, presta atenção, tem que ter a autoridade de Deus na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Está pensando que só pastor é que expulsa demônio? Só pastor ora para uma enfermidade sair? Olha o dedinho que diz que não, viu? Deus conta com a sua igreja. O problema é que os crentes estão sem autoridade espiritual. Nós vamos avançar um pouquinho. Fica com raiva do pastor não, tá? Fica com raiva não. Eu comecei a levantar o cajado agora. Te acalma. Por que, meu irmão, estou te dizendo isso? Porque é para o nosso bem, porque tem guerra. Olha para cá, ó. Tem guerra que o pastor não vai poder estar do teu lado. Que a irmã Canela de Fogo não vai poder estar do teu lado. Sabe aquele momento que Deus te leva para um beco e está só você lá, e é naquela batalha que Deus quer dizer assim: ei, psiu, eu sou com você, bora, começa a invocar meu nome. Bora, dá aleluia, dá glória a Deus. Tu não é crente não? Abre essa bocona aí em nome de Jesus. Uma das coisas que acontece é que o inimigo, quando tu chega aqui, ele faz logo assim, ó. Aí tu já viu aquele crente que não consegue nem dar glória a Deus, boca de zip. É um som, meu Deus, roda para um lado, roda para o outro. Jesus, sai dele, cabra velho. Eu não estou falando mentira não, meu irmão. Porque a maior alegria que nós temos na nossa vida é ter Jesus. Com Jesus na condução a gente é feliz. É feliz. Com Jesus na condução é muito bom. Jesus é alegria. Aí o crente está sentado lá triste, meu Deus do céu. Tem alguma coisa errada, meu irmão. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O que é, pastor? Está passando por briga espiritual. Amém ou não amém? Ele quer arrancar todas as possibilidades de você vencer guerra. Glória a Deus. E uma das coisas que ele vai fazer é arrancar a sua fonte de poder, a sua subsistência. Qual é a nossa subsistência? Água na Bíblia é símbolo de quê, meu irmão? Diga comigo, do Espírito Santo. Aleluia! Entulhar os poços de Isaac. Satanás quer que a nossa vida no Espírito seja medíocre, seja pequena, seja lá embaixo, seja nos pés. Ele quer tirar a sua fonte de autoridade. Um crente fraco não vence. Um crente fraco é igual a capote. Estou fraco. Eu era menino, eu ia para o interior, no estado do Maranhão. Meu avô era fazendeiro. Eu sentava e de madrugada vinham os trabalhadores dele para dar comida para os porcos, galinhas. E eu olhava assim uma árvore, ainda na madrugada, aquelas árvores, 4 da manhã. Estou fraco. E eu perguntava: o que é isso, vô? Meu filho, isso é capote. E eles estão fracos, vô? Não, é porque eles falam assim mesmo. Assim tem sido a vida de muito crente. Igual a capote, irmãos. Diga para o irmão que está ao seu lado com carinho. Não acuse ele não, viu? Você não é capote. Você não é capote. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
arrancando as fontes de autoridade, ele vai conseguir entrar para destruir casamento, vida espiritual. Irmãos, uma vez que elimina a autoridade, a vida no espírito, ele começa a iludir, a lançar diz, a fazer com que o crente, ele também tenha prejuízos em finanças. Queridos, os filhos são atacados. A coisa é séria, querido. A coisa é séria. Se você não reconhece que existe um inimigo que está interessado, e o inimigo não é teu vizinho, o inimigo não é o irmão da igreja, o inimigo não é aquele que está com raiva de você. Ele é feito de carne e sangue. Paulo diz que os nossos inimigos não são feitos de carne e sangue, apesar que os de carne e sangue muitas vezes nos perseguem, muitas vezes falam mal da gente, pisam no nosso pé, mas ele está sob alguma influência. Às vezes a esposa perde uma batalha em casa com o seu marido, porque o marido está sendo usado, porque o marido está fraco. E a mulher que deveria usar sabedoria para ganhar este homem para Jesus, para apaziguar a casa, para ser uma mulher sábia, ela dá onde mulher sabiá. Vai falar demais. O marido muitas vezes perde uma batalha dentro de casa, porque ele esquece que a mulher é o vaso mais fraco. Ele quer usar de autoritarismo. Meu irmão, a gente vai ver que existe uma ação do diabo para destruir a família. Glória a Deus. Para destroçar, para esquartejar, para fazer com que ninguém se... Olha, gente, quando ninguém se entende dentro da casa, ela vai se dividir. O filho quer ir-se embora, porque não aguenta mais ver as brigas dos pais. Tem criança, tem gente, olha para cá, estou falando ou não a verdade? Vivendo num contexto como esse, o garoto diz assim: quando eu crescer e completar 18 anos, a primeira coisa que eu vou fazer é ir embora, porque ele não aguenta mais. Ele não aguenta mais aquele contexto de guerra. E o pai e a mãe, ao invés de poder entender que está havendo uma guerra espiritual, que está havendo ali uma orquestração do inferno, eles não entendem. E você sabe de uma coisa? Palavras têm poder. Diga: palavra tem poder. Diga: palavra tem poder. Palavra tem poder. Se não fosse assim, não estava na Bíblia. O poder da vida e da morte está na língua. Você pode usar a palavra para o bem, você pode usar a palavra para o mal. Ataques espirituais acontecem, irmãos. Satanás quer arrancar a nossa autoridade para destruir, para minar, para acabar com a gente. Tá? A segunda estratégia do diabo é desabilitar você para a guerra. 1 Samuel 13, versos 19 a 22. Desabilitar, ou seja, que você não tenha destreza para a batalha, que você seja um leigo. Em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque, olha só de novo, inimigo histórico, os filisteus tinham dito: para que os hebreus não façam espada e nem lança. Só até aí, pronto. Para que os hebreus não façam espada e nem lança. Por quê? Porque se o povo de Deus estivesse armado, eles poderiam guerrear contra os seus inimigos. Vai, continua. Por isso todo Israel tinha que descer os filisteus para amolar cada um a sua relha, a sua enxada, o seu machado, o seu sancho. Tinham, porém, limas para os seus sanchos e para as suas enxadas e para as suas forquilhas de 3 dentes e para os machados e para consertar as guilhadas. E sucedeu que no dia, olha só, quero que você preste atenção aqui, ó. E sucedeu que no dia da peleja, no dia
Não se achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas, porém achavam-se com Saul e com Jonatas, seus filhos. Quantas armas tinham? Saul e o seu filho, irmão. Olha para cá, olha aqui, ó. Olha para cá, presta atenção no que eu estou falando. Se a arma de batalha está só na minha mão e na mão, porque quem é Saul? Quem é Jonatas? Diga comigo, a autoridade do povo. Quem era Saul? Rei, autoridade. Se a arma de batalha está só na minha mão, na mão da liderança do pastor Marcondes, e o resto do povo todinho, que é o povo de Deus, está desarmado, essa guerra vai ser desleal. Quem está me entendendo aqui? Eu estou aqui hoje espiritualizando mesmo. Essa guerra vai ser desleal. Por quê? Porque eu preciso de cobertura de oração. Arma. Efésios 6 mostra as armas de Deus para o povo, revestido de toda a armadura de Deus. A única arma que nós temos, que eu falei aqui, quem me ouviu no Instagram, a única arma que nós temos é a palavra de Deus. Escudo é defesa, capacete é defesa da mente, cinto da verdade é para cobrir as nossas vergonhas. O cinto segura as calças para que as nossas vergonhas ela não caia. O cinto protege o peitoral do nosso coração das coisas que Satanás tenta colocar. Todas elas são armas de defesa. O sangue de Jesus, me cobre com teu sangue, Senhor. Eu estou passando aqui numa situação, me cobre com teu sangue, Senhor. Cobre com o sangue de Jesus, que liberta de todo o pecado. O sangue de Jesus é uma arma de defesa. A única arma de ataque é a palavra de Deus. Diga amém. A única arma de ataque é a palavra do Senhor. Ele não quer que você conheça a palavra. Ele não quer que você leia a palavra. Satanás não quer que você escute o sermão do pastor. Ele não quer que você aprofunde o seu conhecimento. Ele diz assim, ó, chegar em casa, tu joga essa Bíblia num lugar que tu não veja. Ele vai encher você de tudo que tem na internet. Você vai ter tempo para ver a série da Netflix. Você vai ter tempo para você ver as programações que você gosta, aquela novelinha lá que você não deixou. Ele vai começar a encher você de muita coisa. E na hora que você for pegar a palavra de Deus, ele vai pegar você nos braços e vai começar a ninar. Ele vai dizer assim no teu ouvido, você está com sono, não leia a palavra de Deus. Estou mentindo, Zefa? Ou muitas vezes ele diz assim, ó, tem coisa mais importante para você tratar, amanhã você lê a palavra, tira um tempinho depois, vai rolando com a barriga. Aí tem aquele velho argumento que é um sofisma. O que é um sofisma? Você sabe o que é um sofisma? É uma falsa verdade, é um argumento falso. Olha só um falso argumento. Deus sabe que eu tenho a palavra de Deus no meu coração. E não se lembra na hora da guerra de usar a palavra. Jesus atacado por Satanás no capítulo 4 de Mateus. Satanás queria dizer para ele que ele era o filho de Deus. Queria, olha para cá, ó, fazer com que Jesus fizesse uma autoafirmação de quem ele era. Jesus não precisava provar nada para Satanás e nem para ninguém. Ele era o filho de Deus e ponto final. Mas Satanás chegou dizendo o que para ele? Não vai dar tempo não, irmãos, ó. Jesus amado. Satanás chegou para ele dizendo o seguinte, ó. Se você é o filho de Deus, e Satanás chegou no momento em que Jesus estava muito farto, era assim? Jesus estava cheio,
Jesus estava fartado, ele passou 40 dias e 40 noites, sabe, jejuando, e daí os anjos desceram, serviram, e agora Satanás aparece. Não! Satanás só vai chegar na hora da sua necessidade, na hora da guerra, na hora da batalha, na hora da peleja, na hora que você está na pindaíba, na hora que a coisa está pegando fogo. Porque ele é o tentador, ele é sagaz. Ele chegou para Jesus e disse assim, ó, se você é o Filho de Deus, vai ser moleza, viu? Vai ser moleza, transforma essas pedras em pães. Ora, Jesus olhou para ele e disse, ó, olha só Jesus olhando, Jesus usando a espada do Espírito, a espada, a palavra. Se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Nem só de pão viverá o homem. Deuteronômio 6. Se eu não estou enganado, 18. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Jesus. Chupa que é de uva, Satanás. Satanás ficou por acular, aí foi tentando, em cada vez que Satanás tentou a Jesus, Jesus usou a espada do Espírito. Sabe aquela prova que a gente às vezes passa e não sabe que nós estamos debaixo de um ataque? E Deus está ali, ó, só aguardando você passar, porque Deus está lapidando sua fé, Deus está trabalhando em você, porque ó, uma coisa acontece, na mesma situação em que Satanás quer lhe destruir, na mesma questão Deus está lhe provando, e deixa para ver qual é a tua reação, qual é o caminho que tu vai pegar, qual é a arma que tu vai usar. Vou chutar o balde, pastor, vou desistir. E Deus diz assim, filho, não faz isso não, está perto, ó, estou bem aqui, não desiste não. É Deus dizendo assim, ó, suporta mais um pouquinho, está próxima a tua vitória. Tem gente que vai na fé, que vai estar na igreja, vai remar, já viu aquele camarada, sabe, que é expert no mar, que é o marinheiro, mas que o barco dele afundou, está alguns metros na praia, ele vem nadando, não aguenta de cansado e morre na beira da praia. Amém. Irmãos, nós passamos guerras, irmãos, guerras, lutas, e Ele sabe que se você tiver a palavra de Deus, você vai vencer essa guerra, irmão. Eu vou parar por aqui, o tempo não deixa mais, o tempo não permite mais, tinha muita coisa para dizer, mas a gente vai continuar isso na quinta-feira que vem, viu? Amém? Vai trazer mais alguém, e ó, se prepare, vem uma guerra aí, viu? Você já vai se preparar daqui, porque para chegar aqui, até isso, irmão, nós passamos por batalha, viu? Paulo empreendia chegar em uma determinada ilha, que não me vem à memória agora. Sabe o que Paulo vai dizer? Eu não cheguei aí, meus irmãos, porque fui impedido por Satanás. Ele entendeu que estava havendo uma oposição espiritual. E a gente tem que ter paciência em Deus, amém? Tem batalhas que são pesadas. E como eu disse que ia dizer, dar o testemunho para os irmãos, eu vou dar, porque depois a irmã Judite vai dar aqui. Eu vou parar aqui, viu, amados? Deixar 10 minutinhos aí, a gente depois do testemunho da irmã, a gente vai fazer a oração da fé. Você sabe que eu passei muito tempo doente, estou atravessando, eu já me vejo como curado. Já me vejo como curado. Pastor, mesmo sentindo alguns sintomas, sim, meu irmão. Sim, eu já me vejo como curado. E essa semana que nós estamos, eu falei no Instagram, vou falar para você aqui que não me ouviu.
eu comecei a trazer à memória os ensinos, os primeiros ensinos, Rafael. O pastor Isaías me ensinando. Eu me lembro que eu estava vivendo uma guerra espiritual. O pastor Isaías disse: não tenha medo, Satanás é um gatinho, ele se apresenta como um leão que ruge, mas ele é um gatinho. A Bíblia mostra ele como um leão que ruge, que grita, para promover medo em você. Quando você estiver orando, que você sentir a presença maligna, não tenha medo, é um gatinho com um megafone, é um aparelho que você grita, é um gatinho apenas fazendo nas suas costas. Não tenha medo, repreenda, você tem autoridade para isso. Eu entendi isso, porque todos os dias eu orava na minha barracazinha aqui, na Rua do Lago, junto com meus amigos de oração, um bocado de rato desse tamanho. E teve um dia que eu senti aquela presença maligna me cercando, já sentiu isso? Aquela presença do mal, aquele arrepio que você não sabe que não é presença de Deus, é coisa boa, irmão. Presença do mal é uma coisa que faz você se arrepiar, você ter medo. E o bicho velho chegou na sala, aí entrou pro quarto, e eu senti aquela presença, e na minha mente: tu já chegou, né, bicho velho? Tentando me fazer medo, né? Em nome de Jesus, da forma que você entrou, saia agora em nome de Jesus. Irmão, não deu outra. Nunca mais. Tomei autoridade dentro da minha casa. Você é autoridade dentro da sua casa. Não, você não ouviu o que eu disse. Você é autoridade dentro da sua casa. Me lembrei desse ensino, Rafael. Carquético em cima da cama, com febre, dor nas minhas pernas. Pensei: não estou entendendo, Senhor. O que está acontecendo? Eu estou dentro de uma guerra. Parei o remédio, curei de uma coisa, isso não está certo, Senhor. Irmão, eu estava com febre naquela noite. Eu me ajoelhei e disse: em nome de Jesus, se isso for um ataque espiritual contra meu ministério, contra a minha vida, eu, em nome de Jesus, repreendo agora. E comecei a declarar: a palavra de Deus diz que tu és Jeová Rafa, o Deus que cura. Eu vou amanhecer curado, eu vou amanhecer bem, eu vou amanhecer uma bênção. Eu rejeito todo ataque do diabo. Se isso faz parte, meu Senhor, de uma ação do inimigo contra a minha vida, eu rejeito agora. Eu estou com uma semana como um menino. Já estou com uma semana como um menino. Você não viu não, dançando hoje aqui, andando, correndo? Aí eu orei ontem assim: Jesus, agora eu quero engordar. Agora eu quero engordar, Jesus. Me devolve meu corpo, Senhor. Este corpo não te pertence, Satanás. Ele é templo e morada do Espírito Santo. Ora, meu irmão. Diga glória a Deus. Diga: eu sou templo e morada do Espírito Santo. Diga: eu não sou poço de tristeza. Diga isso com fé: eu não sou poço de tristeza. Não sou poço de mágoa. Eu sou poço do Espírito Santo, porque rios de água viva vão fluir de mim. E para terminar o testemunho, viu? É só para quem crê. Eu hoje preguei, se vocês me ouviram, e de repente eu me sentei aqui onde eu estou pregando aqui agora. Baixei a cabeça. Quem foi que orou primeiro, meu Jesus? Deixa eu me lembrar. Acho que foi o Natan. Hoje eu botei o Natan para orar. O Natan começou a orar, irmãos. Enquanto o Natan orava, eu orava aqui baixinho com a minha cabeça. Eu comecei a suplicar: Senhor, me restaura, Senhor, me dá da tua presença. Irmãos, a presença de Deus desceu sobre mim. Fazia muito tempo que eu não falava em línguas estranhas. Eu comecei a falar em línguas. O meu corpo foi tomado por uma glória aqui nesse lugar onde eu estou pregando. Eu não estou mentindo para vocês. Eu fui tomado por uma glória. Eu comecei a chorar. Eu sabia que era a presença de Deus. E claro que eu falei em línguas que somente Deus sabe o que foi que eu orei ali.
Depois a Jusileide orou, se eu não estou enganado. E novamente senti a presença do Senhor e saí daqui, irmãos, como um menino. Amém, queridos? Então eu quero contar isso para você. Às vezes nós estamos debaixo de um ataque que a gente não percebe. Eu vi um testemunho de um pastor. Escuta, vem para cá, irmã Judite. Eu vi um testemunho de um pastor que estava com problemas psíquicos. Esse pastor, com outro irmão, que foi para um psiquiatra. Aí o psiquiatra tratou o irmão. Aí disse: o pastor está comigo, ele está tendo esse sintoma, esse. Aí sabe o que o psiquiatra disse? Você está com depressão. Deu a ele remédios. Irmãos, eu estava bonzinho, ele dizendo, o pastor, eu estava bonzinho, estava com algumas coisas, né? Mas estava bonzinho. Peguei esses remédios, fui para minha casa. O pastor disse que passou um ano, prostrado numa rede, deitado. Até um dia em que ele olhou para ele e fez como eu. Eu não vou mais tomar esse remédio, Senhor. Tu é a minha cura, Jeová Rafá. Tu és o meu Senhor. Está pregando no Brasil inteiro, não tem nada na vida dele. Por quê? Porque esta terra do diabo é assim: você está doente, você está mal. Eu não estou mandando você aqui, que está passando por algum tipo de tratamento, rebolar seus remédios. O pastor disse que eu rebolasse os remédios. Faça isso não, viu? Se o Espírito de Deus te der uma direção, é outros 500. Se não, continua lá no teu tratamento, porque médico também é instrumento de Deus. Mas tem horas, meu irmão, que você precisa ver a origem disso aí, viu? Irmã Judite, vem falar aqui com o povo. Tenha um pouquinho de paciência, irmãos. Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Realmente, o meu testemunho é sobre realmente as ciladas de Satanás. Eu não combinei nada com o pastor, não sabia nem que ele ia pregar sobre as ciladas de Satanás, né? Mas realmente é isso mesmo. Saí de casa com essa intenção. Disse, minha oportunidade, então. Meu amado, há uns meses atrás, eu adotei aquela criatura e fiquei de pé, a Rosa, que pé rosa, com minha sobrinha, né? De 16 a 19 anos, ela passou uma temporada comigo. Só que teve aí uns contratempos e ela foi embora. Fez que nem o filho pródigo, né? Deu umas viravoltas por aí, passou 20 e tantos anos e depois apareceu. Antes, ela disse que aceitou Jesus. Mas como o disse, der certo. A brasa fora do braseiro, ela se apaga. E então você estava aí, né? Ela apagou. Nem que tenha aceitado Jesus. E o diabo ficou tentando contra a vida dela. De todo jeito, queria a vida dela a todo custo. Porque nós estamos numa luta, numa batalha espiritual, desde o dia que ela chegou, que já vai fazer uns 3 meses. Mesmo que na minha casa está com 2 meses. Então, se abriu para cá, ela começou uma enfermidade atrás da outra. Quando está ficando boa uma enfermidade, vem para outra. Enfermidade vem para outra. E quando ela chegou na minha casa, isso continuou. E eu disse para Deus, Senhor, o que é que esta criatura tem? Deus, se tu não pode revelar para mim, revela para outra pessoa. Porque eu não sei o que está acontecendo. Então, se Deus usou a Natália. Deus usou a Natália tudo quanto ele tinha feito e estava fazendo para Satanás, com as suas oferendas e tudo para tragar a vida dela. Todo jeito. E ela veio contar para ela, tudo bem direitinho. E ainda disse mais, olha mãe, que a senhora que está com ela vai ser tocada também. E realmente, estou sendo tocada. Mas eu nunca vi dizer que Deus tenha perdido uma batalha, uma guerra para Satanás. E não é essa. Não é essa que vai perder. Que Satanás vai ganhar. E sim, perder, porque ele já é um perdedor. Por último agora, você tem uma coisa assim... Olha, ela foi atropelada por uma bicicleta de Raci. Tem gente que se chateia de Raci. Tu foi atropelada por uma bicicleta. Mas para vocês terem uma ideia, ela realmente não quebrou nada porque Jesus a parou. Ela foi jogada para essa bicicleta de corrida, que ele tinha velocidade, longe. Mas Jesus a parou e não quebrou nada. Mas
Mas o negócio foi feio. Foi feio que ela chegou aí pro UPA, que a Eliana foi quem levou, mas o Diogo nós tiramos de dentro do carro, nos braços, mas lá não tinha uma máquina para ter um raio-x. E nem outro canto que ligado também não tinha, mas ela veio lá para casa, né? E nós na luta, mas na luta mesmo. E nós oramos, e aqui lá eu estou sentindo assim, sabe? Eu digo, mas eu não vou cair, porque Deus é mais. Deus é mais. E eu disse para ela, vamos tapar as brechas de Satanás, vamos tapar as brechas. Porque ele tem tentado, mas ele não vai ganhar, porque esta alma é do Senhor. Porque eu disse para ela, ela vai se reconciliar com o Senhor, fazendo algumas coisas, estava fazendo que o diabo está gostando, mas Deus não. E ela vai deixar de lado, ela vai se reconciliar com o Senhor. E essa alma já está ganha. Recente agora, essa semana, ela teve uma dor de cabeça. Ai, Jesus, que dor de cabeça é essa? Que eu imaginava que fosse a enxaqueca. E eu dei esse remédio para enxaqueca e nada, e dei uma sorrisal e nada. E ela, em tempo de se acabar, e ela vem aqui, faz alguma coisa, vem orar. E eu tinha um óleo da unção em casa. Eu digo, Satanás, tu vai sair agora, porque Deus é mais. E eu comecei a orar, passar o óleo e a orar. Ainda fui buscar umas batatas e passar aqui e digo, mas não é este óleo não. É o que está dentro deste óleo. É a unção do Senhor que está dentro deste óleo. E eu passei nela e digo, diabo, tu vai sair. Aí comecei a orar, que nem o pastor falou aqui. Espírito das trevas, armadilha de Satanás, oferenda que deram para ele, mas tu vai sair desta dor. Ela disse que deu um cochilo e saiu como um negócio estivesse assim puxando, de um por um, na cabeça. E para a glória de Deus, nós cantamos a vitória. Eu digo, ele arma, mas nós vamos vencendo. Cada enfermidade, nós vamos vencendo. Nós vamos vencendo. E ela não vai ter mais nenhuma enfermidade, porque esse Deus que nós servimos é o Deus que nós pode confiar, porque eu sei que Ele é poderoso. E está aí para a glória de Deus, né, Rosa? E a vitória. Nós estamos ganhando. Aleluia, Jesus. Queridos, o nosso tempo já foi. É aquela coisa, né? O homem faz muitos planos, mas o Senhor é quem confirma, né? A gente vai deixar para quinta que vem, vamos ver se a gente consegue compactar um pouco mais o louvor, algumas coisas para poder sobrar tempo, porque eu queria orar com os irmãos. Eu trouxe até o meu óleo direto de Jerusalém, viu? Aqui do Complexo Jerusalém, a irmã que tem uma casa de oração lá em Jerusalém. E ela me deu, tá aqui, ó, o Complexo de Jerusalém, por isso que eu digo que é direto de Jerusalém. Mas como a irmã falou aqui, não é o óleo que vem de lá ou de cá. Na verdade, é apenas um símbolo. Eu queria estar orando com os irmãos. A gente vai fazer isso na quinta que vem, se Deus quiser, porque nós vamos estar desenvolvendo ainda. Eu apenas introduzi o assunto, falando das coisas que eu comentei aqui no Instagram, mas eu preparei uma palavra aqui para tratar com cativeiros na família, tá? Cativeiros na família, problemas, situações, embaraços espirituais que acontecem, brigas entre irmãos, briga entre os pais. Meus irmãos, a coisa está séria. Às vezes o pai de família está perdendo a sua família dentro de casa. E Deus tem me movido para falar sobre isto. Porque eu aqui, pastor de vocês, tenho enfrentado muitas guerras na família. Sabe por quê? Porque um dos que não está aqui tem um tópicozinho que é uma das estratégias do diabo é exterminar a liderança e a sucessão da liderança. E quem é a sucessão da liderança? Os nossos filhos. Por isso que você vê muitos filhos de pastores aí desviados, filhos de pastores que não estão na fé, os pastores passando guerra nesses últimos dias. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada mostra
que o diabo quer acabar com a sucessão, com a liderança. Olha só, Samuel foi um homem de Deus, escute, um grande homem de Deus, amém ou não amém? Um sacerdote exemplar, um juiz exemplar, um profeta de Deus que abre a série de profetas. Mas Satanás golpeou a Samuel na sua família, porque diz que os filhos de Samuel não procederam como seu pai. Satanás não quer ver a nossa descendência. É por essa razão que ele vai tentar minar a fé dos nossos filhos dentro de casa. Tem muita coisa para ser dita. Fique de pé, em nome de Jesus. Diga comigo, eu. Levanta a mão para o céu com fé. Diga eu, minha casa, servimos ao Senhor. Eu, minha casa, minha descendência, servimos ao Senhor. Diga, não fiz filhos para o diabo, fiz filhos para ser flechas na mão de um guerreiro. Ajuda-me, Senhor, a usar as armas certas, para que a minha casa te sirva com alegria. Diga comigo, tudo que eu estou vendo contrário ao teu propósito dentro do meu lar é apenas, diga com fé, é apenas uma questão de tempo. Tudo vai mudar, tudo vai mudar. Ouça o que eu disse nessa noite. Palavras têm poder, principalmente faladas com fé. Eu profetizo, a minha casa vai ser uma casa de bênção. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós estamos orando a oração da fé, Senhor. Não é pelo muito falar, não é pelo muito dizer, mas é pela fé. Senhor, nesta noite, nós, meu Senhor, ouvimos essa palavra, estamos entendendo a ação do inimigo, Senhor, e nós rejeitamos toda ação, pelo nome de Jesus, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, no nosso ministério, Senhor Jesus Cristo. Ó Deus querido, o Senhor não criou o homem, meu Pai, meu Deus, para doenças. O Senhor não criou o homem, meu Pai, para a morte eterna. O Senhor criou todas as coisas para o louvor da sua glória, para o louvor do seu nome. Pai, nós estamos neste processo. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa vida, meu Pai. Aleluia. E nós estamos nessa noite declarando alto, claro e bom som: Satanás, dê de ré, em nome de Jesus. Toda a obra das trevas na vida dos meus filhos eu amarro agora em nome de Jesus. Toda a palavra dita, Pai, tudo que está acontecendo no oculto, que eu não estou vendo, que eu não estou percebendo, Pai, meu Deus, desbarata as obras do inferno contra a vida dos meus netos, contra a vida dos meus genros, contra a vida dos meus filhos, meu Pai, contra a vida desta igreja, dos membros desta igreja, dos filhos desta igreja, dos maridos desta igreja, aleluia, das esposas dessas igrejas, Pai, desta igreja. Nós somos a tua noiva, Senhor, e nós declaramos: Jesus Cristo é o Senhor. Diga: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Eu, diga com fé, vou ver. Diga com fé, eu vou ver a benevolência do Senhor sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha igreja. Aleluia. Cobre os pastores, Senhor. Diga: cubra os pastores. Guarda os anjos nas tuas mãos, Senhor. Cobre com teu sangue, põe por terra todo espírito de pombagira, de enfermidade, todo espírito que tenta, meu Pai, contra a liderança, esteja por terra, pelo nome de Jesus, porque é pelas mãos da nossa liderança que nós somos abençoados por Ti, Senhor. Levanta as tuas mãos, todas duas, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, que a bênção do Senhor esteja sobre o teu lar. Saia daqui, em nome de Jesus, vencendo e para vencer. Em nome de Jesus, que a paz do Senhor esteja dentro do teu lar, que a bênção do Senhor repouse sobre teus filhos, que o livramento de Deus esteja sobre a vida do teu marido. Acarabastoi melaharada cadabás. Recandorou melehandara kashimehere abalabastoque. Aleluia.
Esteja sobre a tua casa a proteção do Eterno. Enfermidades batam em retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga comigo: eu tomo posse. Pai, muito obrigado por este culto, muito obrigado, Senhor, meu Deus, por essa palavra que nos abençoou. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez eu te agradeço pelo fôlego de vida, pela tua salvação. Blinda nosso coração, nossa mente, Senhor, e nos dá, Senhor Deus, uma noite tranquila, uma noite de reparo das nossas energias espirituais e físicas. Pai, vamos enfrentar mais um dia amanhã. Dá força para o teu povo, dá graça, Senhor Deus, uma noite de bênção, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor dará aos seus filhos enquanto nós estamos dormindo. Guarda de Israel, não dormita e não dorme. Oh Pai querido, que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, o consolo e a doce presença repouse sobre a igreja de Deus hoje e sempre. Se você crê, diz: que Deus em Cristo te abençoe, um cheiro no coração, e até domingo, permitindo o Senhor, culto. Aliás, sábado, grande culto das mulheres, viu?